Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Já vou adiantando para os irmãos o título do sermão, que é a carta de um pai para seu filho na fé. Iniciaremos hoje, pela graça de Deus, a exposição dessa carta. 1 Timóteo 1, versículos 1 e 2, diz a suficiente palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmão. Ó Deus bendito, Senhor nosso, Deus gracioso, santo, soberano, eterno, imutável, autoexistente, Deus suficiente em si mesmo, Deus onipresente e onisciente. Pela tua graça, Senhor, estamos hoje nessa oportunidade na tua casa. Agora, ó Deus, o teu povo pronto para ouvir a tua voz. E como é preciosa, ó Deus, a tua voz. Como é, ó Deus, necessária a tua voz. Para isso, ó Deus, para que possamos te ouvir, te rogamos, ó Deus, o favor, a ação do teu Espírito, Senhor, sobre nós que temos a incumbência, o privilégio de, ó Deus, falar da tua parte, de instruir, de orientar, de exortar, para que, ó Deus, sejamos fiéis em tudo quanto vamos falar, ó Deus. Tu nos conheces e sabes, ó Senhor, de todas as nossas imperfeições, de fraquezas e limitações. Por isso, ó Deus, te pedimos humildemente, para que não venhamos, ó Deus, a proferir nenhuma palavra, ó Deus, contrária à tua vontade, contrária, ó Deus, à tua revelação. Pelo contrário, ó Deus, que Cristo seja exaltado, que almas, ó Deus, sejam impactadas, corações transformados, ó Deus, pela pregação da tua palavra, que ela é autoritativa, ela é penetrante, ela é infalível, ela também, ó Deus, é irresistível, ela cumpre com o seu propósito, ela jamais volta vazia. E nossa oração, ó Deus, e assim nos pomos na tua inteira dependência, e também rogamos, ó Deus, por aqueles que hão de ouvir. Concede, ó Deus, compreensão. Concede, ó Deus, submissão. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A carta de um pai para seu filho. O apóstolo Paulo aqui já se identifica nessa carta imediatamente e escreve para Timóteo. Essa carta é uma daquelas chamadas epístolas pastorais. Assim foi denominado, irmãos, pelos estudiosos desde o século XVIII. São assim chamadas as epístolas pastorais, as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, as 2 cartas, e a Tito. Por que são chamadas de cartas pastorais? Porque elas trazem importantes orientações aos pastores. Mas Timóteo, irmãos, e Tito não eram pastores no sentido comum. Comum, eu digo, que nós estamos acostumados, como aquelas pessoas que cuidam especificamente e conduzem especificamente uma congregação local, como se seu ministério estivesse ali naquela congregação, mas eles eram pessoas consagradas que estavam a serviço do apóstolo Paulo. Eles eram como que, podemos dizer, delegados apostólicos. Por que isso, irmãos? Porque eles recebiam tarefas especiais para atender determinadas igrejas que eram assistidas pelo apóstolo Paulo, que receberam a autoridade divina para esse propósito. Essa carta, ela foi escrita numa denominada ou chamada 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu sei que os irmãos estão acostumados a ouvir que Paulo só fez 3 viagens missionárias. Mas pelo estudo das Escrituras, nós chegamos à conclusão que essa viagem, não claramente explícita nos escritos sagrados,
aconteceu muito provavelmente depois que o apóstolo Paulo foi liberto da sua prisão domiciliar em Roma. Nós vemos isso lá no finalzinho de Atos. E nós percebemos na leitura e na maneira como Atos é escrito, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma ardente expectativa, uma forte esperança de ser libertado, e assim cremos que ele o foi daquela prisão. Ele foi solto e ele retomou o seu ministério nas viagens, no cuidado com as igrejas. Retornando, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele disse que o fardo dele era pesado, porque sobre ele estava a responsabilidade das igrejas, e eles oravam, e os irmãos lembram muito bem, devem lembrar que nas suas últimas palavras, quando escreveu aos irmãos de Tessalônica, na segunda epístola, no capítulo 3, ele pediu que intercedessem pelo evangelho e pelos ministros do evangelho, e muito sobre ele que estava incumbido de assistir tantas igrejas. Então ele, depois de liberto, ele retomou as suas viagens. Algumas passagens em livros da Bíblia, evidentemente do Novo Testamento, e dos escritos do apóstolo Paulo, nos dão claramente a entender isso, que Paulo continuou as suas viagens, a sua assistência às igrejas, só que ele novamente foi preso. E aí é quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, e logo depois disso ele é executado, muito provavelmente a mando do imperador Nero. Essas cartas pastorais escritas a Timóteo e Tito têm em comum, irmãos, nessas pessoas, nesses delegados apostólicos, uma lealdade inabalável à causa do evangelho, a disposição que esses irmãos tinham de servirem em comissões, em tarefas, em missões difíceis. E evidentemente eles tinham um elevado respeito por seu amigo, por seu pai, por seu superior, que era Paulo, o apóstolo. Paulo escreveu essa primeira carta a Timóteo, muito provavelmente quando ele esteve na Macedônia. Observem os irmãos aí, o versículo 3 do primeiro capítulo de 1 Timóteo. 1 Timóteo 1,3 diz: quando eu estava de viagem em rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Havia, irmãos, necessidade de deixar Timóteo em Éfeso. Éfeso, lembra aos irmãos, igreja que ele estabeleceu no início da sua terceira viagem missionária, e onde passou cerca de 3 anos. Porque Paulo deixa Timóteo lá? Por causa da presença de falsos mestres na cidade. Por isso que no final dessa viagem ele advertiu os presbíteros de Éfeso que falsos mestres provenientes da própria liderança não iriam poupar o rebanho falando coisas perversas e atraindo discípulos para si. Os irmãos podem ver isso em Atos 20, versículos 29 e 30. O nosso desejo, irmão, nessa mensagem inicial, introdutória dessa epístola, é retirar importantes lições desses 2 primeiros versículos dessa carta pastoral, destacando o remetente, o destinatário e o conteúdo desta epístola. Em primeiro lugar, quem é o remetente desta carta? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A maneira, irmãos, como Paulo se apresenta nessa carta, nos revela muitas coisas importantes. E eu quero trazer isso para os irmãos. Primeiro, porque Timóteo o conhecia muito bem. Esses versículos, os primeiros versículos, nos mostram um grau de proximidade muito grande entre o remetente e o destinatário, que inclusive é chamado de verdadeiro filho na fé. Mas mesmo assim, observe os irmãos, mesmo nesse muito grau de aproximação, Paulo se identifica e menciona seu ofício apostólico. Então veja, essa carta tem para Timóteo um duplo significado.
É claro que ele vai recebê-la como um filho, ele vai receber como sendo do seu pai espiritual. Mas também ele vai receber como um servo. E isso, irmãos, tem tudo a ver conosco. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Paulo aqui se identifica por meio do seu nome grego-romano e do seu ofício, porque ele não mais é como Saulo, blasfemo, perseguidor e insolente. Por que dizemos isso? Porque ele mesmo diz isso, irmãos. No versículo 13 desse primeiro capítulo, ele mesmo mostra que era alguém tão cego pela religião judaica, que assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres para levá-los à prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote para perseguir os discípulos do Senhor em outras cidades e trazê-los até Jerusalém para julgamento. Ele estava tão cego que não teve a menor piedade para com Estevão, que foi morto por apedrejamento, e ele consentiu. Está lá em Atos 8:1. O remetente dessa carta é o Saulo convertido, divinamente designado para ser pregador e apóstolo. Irmãos, algo absolutamente impensado por ele e por todos os que o conheciam. Foi difícil até para os irmãos crerem que Saulo fora convertido. Ananias, um discípulo, recebeu a ordem do Senhor para ir à casa de Judas, na rua chamada Direita, e impor as mãos sobre Saulo para que recuperasse a vista. O Senhor deu essa ordem para Ananias e ele respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Trouxe para aqui a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E nós sabemos, irmãos, que Saulo é mais um que apresenta a manifestação da graça de Deus, a chamada eficaz que alcançou esse pecador. Em Atos 9, do 3 ao 9, relata o que aconteceu a ele. Seguindo estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E a Ananias foi dito: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. A partir desse dia, a vida de Paulo foi de dedicação à pregação do Evangelho, ao cuidado das igrejas. E, irmãos, a promessa que Jesus fez a ele de sofrimento lhe acompanhou. Na segunda carta a Timóteo, Paulo exortou a esse jovem dizendo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era ele. Como disse os irmãos, agora ele estava preso. Na segunda epístola, que sou eu, o encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Versículo 11 de 2 Timóteo 1 diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Este é o Paulo, irmãos, o Paulo que sofreu em Tessalônica, que concluiu sua epístola dando instruções à igreja para que ela permanecesse madura, que já está perto do fim da vida, que está se esforçando para instruir seu filho a como andar na casa de Deus, deixando um manual para a igreja. Esse é o remetente dessa carta. As cartas pastorais são as últimas cartas que Paulo escreveu antes de morrer. Por que é que ele se identifica como apóstolo? Porque ele é apóstolo não por vontade própria ou de outra pessoa. Gálatas 1, 11 e 12 diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele foi chamado, como vimos lá em Atos 9, foi capacitado, conforme Gálatas 1, e enviado por Cristo aos gentios e às autoridades. Cristo já tinha dito a Ananias, ele vai falar perante as autoridades, vai falar perante reis, como o rei Agripa, ao qual testemunhou sua conversão. E Paulo traz mais detalhes dessa conversão, lá em Atos 26, diante do rei Agripa. Paulo, irmãos, fazia parte do grupo seleto dos apóstolos. Ele diz lá em Gálatas 1, 15 a 17, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Eu não consultei ninguém. Eu não consultei os apóstolos. Eu não consultei a igreja. Eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo foi chamado, Paulo viu Cristo ressurreto, lá em 1 Coríntios 15, 8 e 9, ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando Timóteo recebeu essa carta, ele sabia que não era uma mera correspondência trocada entre amigos, mas era de um apóstolo, um enviado de Jesus Cristo, cumprindo a ordem de Deus, revestido de autoridade, que pode lhe instruir, ordenar e orientar sobre a sã doutrina e sobre a vida. Porque, irmãos, os apóstolos foram dotados com o Espírito Santo numa medida especial. É por isso que hoje em dia todos aqueles que se apresentam como apóstolos são falsos mestres, são mentirosos, são lobos. Eles receberam o Espírito Santo numa medida especial e só eles, e ninguém mais. Este Espírito os guia a toda a verdade, está lá em Mateus 10, 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13, Paulo diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Com esta pequena saudação, Timóteo sabe que as palavras de Paulo são as palavras do próprio Cristo. Paulo, irmãos, preste atenção, não recebeu essa autoridade da igreja, não recebeu de qualquer pessoa, não recebeu nem dos apóstolos que já haviam sido selecionados e vocacionados por Cristo, mas ele recebeu essa autoridade do próprio Cristo, segundo o mandado de Deus. Foi separado por Deus para este propósito. A base do seu apostolado está no primeiro versículo, nos primeiros versículos dessa carta. A base do seu apostolado é o Pai e o Filho. Vamos ler novamente? 1 Timóteo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança.
É interessante que não é comum nós vemos a designação de Deus, nosso Salvador, normalmente é Cristo Jesus. Isso também diz muito, irmãos. Nada aqui é à toa. Então, a base do seu apostolado é o Pai e o Filho. Isso significa dizer que quando lemos esta carta, não podemos duvidar da sua autoridade. Devemos tê-la na mais alta conta. E ela não foi importante apenas para Timóteo, não apenas para a igreja da época, mas para todos os eleitos em qualquer tempo. Quem era o remetente, irmãos, dessa carta era o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E quem é o destinatário? Versículo 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A princípio a gente pode deduzir que a carta foi destinada unicamente a Timóteo, né? Parece que fica definido isso na saudação. Uma carta bem pessoal, dada a forma como Paulo, inclusive, faz menção a Timóteo, um verdadeiro filho na fé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, a forma como Paulo finalizou a carta, esta carta, e também a sua segunda carta, principalmente a primeira. Ele fez de forma muito sucinta, mas fez no plural, de acordo com os manuscritos mais antigos, como consta a tradução da Almeida e a Revista Atualizada. Observe, os irmãos, ande um pouquinho ali para frente, vá para 1 Timóteo 6, versículo 21, a parte B, a parte final, diz: a graça seja convosco. Porque ele bota no plural, se era só para Timóteo. Observe agora também o final da segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo 4, 22, diz assim: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. O desejo, irmãos, de Paulo era que essa carta fosse lida para toda a igreja, ou todas as igrejas. Timóteo era um jovem. Calculam os estudiosos que ele tinha um pouco mais de 30 anos de idade. Ele tinha um nome muito comum entre os pagãos, que pelo seu significado foi adotado por judeus e cristãos. Seu significado quer dizer honrar a Deus ou adorar a Deus. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, não apenas nessas duas cartas que ele enviou para ele, mas quando escreveu a Corinto e quando escreveu também aos de Filipos. Os irmãos vão ver isso lá em 1 Coríntios 4, 17 e Filipenses 2, do 19 ao 23. Esse jovem foi provavelmente convertido ao Evangelho quando Paulo pregou em Listra, como está registrado lá em Atos 14. Só que Timóteo já estava sendo instruído na lei de Deus desde cedo, por sua mãe, que era uma judia crente, está lá em Atos 16, 1. Sua avó também manifestava a fé verdadeira e o instruiu, está lá em 2 Timóteo 1, 5. Mas seu pai não era crente, era grego, ele não professava essa fé. Depois que Paulo se separou de Barnabé, por causa do desentendimento com relação a Marcos, Timóteo foi escolhido por Paulo para ajudá-lo nos seus trabalhos. Ele tinha bom testemunho, sua fé era vista por todos, era um jovem que se destacava dos demais, a sua piedade. Como era conhecido de todos que o pai de Timóteo era grego, para que não houvesse impedimento na pregação do evangelho, da palavra, para que a influência desse jovem entre os judeus fosse anulada, ele foi circuncidado, está lá em Atos 16, 3. Depois disso foi um leal e estimado cooperador do apóstolo Paulo, o ajudou a fundar as igrejas de Filipos, de Tessalônica, e teve um especial interesse por Filipos. Quero que os irmãos não desmarquem 1 Timóteo. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Filipenses capítulo 2.
Observem como Paulo fala da disposição de espírito de Timóteo. Filipenses 2, do 19 ao 22. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Filipenses 2, do 19 ao 22. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, o interesse de Timóteo era o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava completamente sintonizado com Paulo, ele compreendeu o chamado e a missão de Paulo, ele sabia do peso da responsabilidade que Paulo carregava e estava disposto a seguir as suas instruções, não só, irmãos, por simpatia, não só porque ele gostou do apóstolo Paulo, ele se identificou com o apóstolo Paulo, mas havia algo muito maior que os unia. Ele entendeu muito bem que a expansão do reino de Deus, ela é feita com cooperadores, com auxiliadores, com alguém que tem o mesmo espírito, alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele estava à disposição, todo o tempo todo. Os irmãos vão ver, depois de ter permanecido por algum tempo em Bereia, está lá em Atos 17, 13 e 14, ele novamente se junta a Paulo em Atenas, que o manda para Tessalônica, e não tardou em se encontrar de novo com Paulo em Corinto, levando notícias da igreja. Nós vimos que junto com Paulo e Silas ou Silvano, ele é citado, destacado no começo das duas epístolas que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, como nós expomos recentemente. Aparece em seguida Timóteo trabalhando em Éfeso, Atos 19, 22. E é, irmãos, em Éfeso que ele recebe essa primeira carta de Paulo. É lá, cumprindo o mandato que o apóstolo Paulo lhe deu, a missão que lhe deu, que ele recebe essa primeira carta. Ele também recebe ânimo para este trabalho com a saudação nas epístolas aos Colossenses e a Filemon. Depois de Éfeso, ele foi mandado com Erasto a Macedônia e a Caia. Está lá em Atos 19, 22. Agora, sabe para quê, irmãos? Com uma missão especial para a igreja de Corinto. Irmãos, podem imaginar a confiança do apóstolo Paulo nesse jovem ao enviá-lo para Corinto. Eu quero que os irmãos mais uma vez abram suas Bíblias. Agora, em 1 Coríntios 4, nós vamos ler do versículo 17 ao 21. 1 Coríntios 4, 17 ao 21. Observem atentamente, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo. Lembre-se, Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. Diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Irmãos, olha para onde Paulo mandou Timóteo. Que confiança, que segurança, ensinar aqueles irmãos ensoberbecidos, enfatuados, cheios de divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, com pecados grosseiros, que se sentavam à mesa para a ceia do Senhor sem discernir o que estavam fazendo. Paulo está recomendando Timóteo
esse jovem. Mais tarde, irmãos, aparece Timóteo junto com outros numa saudação à igreja de Roma, está lá em Romanos 16, 21, e acompanha depois Paulo à Ásia, Atos 24. Não se sabe se ele foi com Paulo até Roma, o mais provável é que fosse se encontrar nessa cidade com ele, sendo depois enviado a Filipos, está lá em Filipenses 2,19. E, irmãos, Paulo recomenda-lhe que se apresse a ir visitá-lo quando da sua última prisão. Eu vou ler para os irmãos, 2 Timóteo. Abra, 2 Timóteo 4, 9 a 13. Mais uma vez, vejam, irmãos, quem era Timóteo. O quanto o apóstolo Paulo podia contar com o apoio. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa. Paulo precisava dele. E aí ele explica por quê. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito, outro cooperador, foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Olha, irmãos, quantos colaboradores. 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava, irmãos, já no fim, quando escreveu 2 Timóteo. Na Epístola aos Hebreus, se fala na saída de Timóteo da prisão, mas não se tem detalhes no lugar onde Timóteo foi preso. O que nós devemos, irmãos, atentar é que Paulo estava cuidando desse jovem, valiosíssimo cooperador do Evangelho, dedicado, fiel a Cristo e aos apóstolos, que amava a igreja, que não media esforços. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Timóteo tinha fragilidades. Fragilidades essas que, olhe, preste atenção, podiam ser exploradas pelos falsos mestres e, consequentemente, trazer prejuízo ao seu ministério. Fragilidades que poderiam ser vistas pelos irmãos fracos na fé, pelos neófitos, pelos falsos crentes, como desqualificadoras para seu ministério. E eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos para uma coisa: Satanás usa demais essas pessoas para fazer estrago na igreja. Que ele usa os fracos na fé, os neófitos e os falsos crentes. Usa demais. Esses aí são facilmente cooptados. Os falsos crentes, que não são guiados pelo Espírito mesmo. Mas os fracos na fé e os neófitos, eles não têm firmeza. E eles são levados pela lábia dos falsos crentes. Porque quem instrui os falsos crentes é Satanás, para fazer estragos na igreja. Então Paulo tomou cuidado com esse jovem ministro, delegado apostólico, evangelista. A sua juventude foi alvo do cuidado de Paulo. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo disse a ele: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 22, Paulo diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ele teve cuidado com a juventude, ele teve cuidado com a condição de saúde de Timóteo. Na primeira carta que escreveu a Timóteo, capítulo 5, 23, Paulo disse: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha problemas frequentes, recorrentes, de saúde, que necessitavam de atenção, e muitas vezes a luta diária com o reino poderiam ser deixados de lado. Paulo também teve cuidado com a timidez de Timóteo, podia ser usado contra o reino. 2 Timóteo 1,7, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está encorajando Timóteo a superar qualquer hesitação, qualquer timidez que ele tivesse, lembrando que Deus o capacita
No poder de Deus, ele pode enfrentar os desafios com ousadia, com amor, com sabedoria. Observem, irmãos, a recomendação que ele faz de Timóteo aos irmãos de Corinto. Ele manda Timóteo para Corinto, né? Mas olhe, ele faz uma recomendação, viu? Em 1 Coríntios 16, versículos 10 e 11, diz assim: quando chegar Timóteo, vede que esteja entre vós sem temor. Isso é uma exortação, irmão, para os de Corinto. Porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele é meu delegado. Continuando, ninguém, portanto, o despreze. Antes, encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, porque o espero com os irmãos. Paulo tinha cuidado com Timóteo, tanto fazendo recomendações a ele, como também às igrejas às quais ele enviava Timóteo. Paulo estava dizendo: eu tenho autoridade, e Timóteo vai na minha autoridade, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu trabalho. Agora, irmãos, quero iniciar a conclusão do sermão trazendo de forma panorâmica o conteúdo dessa carta. Nós apresentamos para os irmãos o remetente, o destinatário, e eu quero tratar também sobre o conteúdo. E de forma assim bem resumida, a parte B do versículo 2 de 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 1, 2, a parte B, nos mostra o conteúdo dessa carta. Diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está desejando isso, está saudando Timóteo com essa palavra. Esta epístola, irmãos, é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Graça é a bondade de Deus para quem é culpado, para quem nada merece, que somos nós. Misericórdia é a piedade para quem não pode se salvar, que é o nosso caso. Paz é concedida a quem estava sem esperança e sem Deus no mundo, era a nossa condição. Deus está nos dirigindo uma palavra autoritativa. Para quê? Para que saibamos nos conduzir na sua casa. Não há qualquer dúvida que o tema central dessa epístola é como proceder na casa de Deus. Vejamos, 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, Paulo traz assuntos orientando a Timóteo e orientando a nós como proceder na casa do Senhor. E de forma geral, os temas abordados são os seguintes nessa carta. No primeiro capítulo, Paulo adverte Timóteo, orienta e instrui a Timóteo a cuidar da doutrina, mantendo-a intacta dos falsos mestres. Paulo conclama Timóteo a combater o erro. Quando eu estava, versículo 3, 1 Timóteo 1,3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, e roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Versículo 18, desse mesmo capítulo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmes nelas o bom combate. Que combate é esse, irmãos? O combate da sã doutrina. No capítulo 2, Paulo dá a Timóteo diretrizes para o culto público, orienta como deve se proceder no culto público. Havia uma situação específica lá, havia uma situação complicada que nos dias de hoje não atenderam, não observaram as instruções do apóstolo Paulo, e a igreja está com um problema tremendo e terrível. Ele diz como proceder no culto público e orienta a interceder por todas as pessoas
no capítulo 2. No capítulo 3, ele dá diretrizes para a escolha dos oficiais da igreja, que são os presbíteros e os diáconos. No capítulo 4, ele fala sobre a apostasia. Ele descreve a apostasia e mostra a Timóteo como deve enfrentá-la. E nos capítulos 5 e 6, ele dá diretrizes quanto ao tratamento de pessoas, de classes de pessoas específicas da igreja. E eu faço uma pergunta, irmãos, que pode ser também uma exclamação. Como é importante saber proceder na casa de Deus. Como é importante. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não delegou à igreja a decisão de agir conforme ela pensa, conforme ela acredita, conforme ela acha melhor. Não é, irmãos, a decisão da assembleia da igreja sobre determinado assunto que vai validar a conduta da igreja. Não é porque a maioria da igreja concordou em determinada coisa que isso vai ser validado por Deus. Tem muita igreja achando que é assim. Se reuniu, decidiu, a maioria acha que é desse jeito. Há determinadas pessoas que pensam assim, há possivelmente uma base, uma interpretação. Então nós podemos fazer desse jeito, não é? Não, não é. Irmãos, a igreja não é a verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. O que significa dizer que ela sustenta e defende a verdade. Ela é o quartel. A igreja é onde estão os soldados que Deus arregimentou para defender a verdade. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo e está dizendo a nós. A igreja não se conduz de acordo com as ideias e concepções da cultura e da sociedade. Ela não segue os teólogos da moda, da atualidade, da contemporaneidade. Ela não escolhe as doutrinas que lhes são convenientes, menos custosas, mais populares e mais agradáveis. Ela busca conhecer a verdade, as diretrizes que Deus deixou para seguir e as defende e luta por elas. Há verdades muito duras nessa epístola que devem e precisam ser recebidas e não menosprezadas. Há condutas definidas aqui nessa carta que agridem de morte a onda pós-moderna que já invadiu as igrejas. Nada disso importa. O Senhor Jesus tem autoridade sobre a igreja. E é a igreja que defende e ama essas verdades. E quero concluir, irmãos, destacando a alegria de Paulo em endereçar uma carta a um verdadeiro filho na fé. Os irmãos viram com que satisfação Paulo falava de Timóteo às outras igrejas, aos outros irmãos, recomendando, mostrando aos irmãos a sua disposição, o seu espírito. Com que satisfação, irmãos, nós vemos muitos pais falando de seus filhos para os outros, para os seus parentes, mostrando seus feitos, suas conquistas, suas habilidades. Mas eu pergunto, Paulo podia falar de Timóteo que, como pai espiritual, Timóteo era seu verdadeiro filho na fé. E eu pergunto, o que temos feito para fazermos filhos espirituais? Temos gerado filhos na fé? Temos nos esforçado para isto? Essa carta, irmãos, foi escrita por Paulo para Timóteo. Mas essa carta é escrita de Deus para seus filhos. Paulo falou da parte de Deus. Paulo falou da parte de Cristo para seu filho na fé. Deus está falando para seus filhos. Essa carta é para nós. Não pode ser considerada só para Timóteo. Essa carta era para a igreja. Deus está falando à sua igreja. Deus está conclamando sua igreja. Deus está ensinando a sua igreja a como se conduzir na sua casa. Essa é a mensagem que Deus, irmãos, nos conceda, nos conduzir verdadeiramente na sua casa. Que Deus nos ajude a defender a sã doutrina. Que Deus nos conceda, irmãos, uma grande família espiritual para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, de fato, ó Deus, Tu dispensastes graça e misericórdia para conosco, ó Deus, nos concedendo, nos preservando, ó Deus, essa carta, nos dando, ó Deus, instruções
para nos conduzir na tua casa, para que a gente não se conduza, ó Deus, como a gente pensa, como a gente acha, como a gente imagina que deve ser, orientando na organização da igreja, em como se portar. Te damos graças, ó Senhor, por esse escrito bendito. Mais uma vez te damos graças pela vida do apóstolo Paulo, que o Senhor resgatou da sua vã maneira de viver para cuidar da igreja, para instruir a igreja e para sofrer pelo Evangelho. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que o sofrimento pelo Evangelho é uma bênção, é uma dádiva. Dá-nos, ó Deus, essa disposição também de Timóteo, de ouvir as instruções do apóstolo Paulo e tomá-las como autoritativas, como nós devemos fazer com a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, esse espírito de Timóteo, de Tito e de todos os colaboradores do Evangelho que nós lemos na tua palavra, que não busca seu próprio interesse. Fala, Senhor, conosco, continua falando conosco, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.